Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem? Pastor Beto Fernandes, que está te falando, né? Lembrando que nós estamos aí sempre fazendo esse Café com Fé e Confissão. Quero mandar um abraço a todos os meus ouvintes, né? Se inscrevam no nosso canal e vamos em frente. Amém, irmãos? Graças a Deus. Lembrando que teremos nosso culto de oração, um culto poderoso. Aleluia. E nós vamos começar uma série falando, né, do princípio, né, da vida no Espírito, o básico da vida do Espírito. Então, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas, capítulo 5, o verso 25. Somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. O homem é tridimensional. Amém. O nosso espírito é o nosso verdadeiro ser, que foi criado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Quando nascemos de novo, através dele, temos consciência de Deus. Nossa alma é composta da mente, emoções, vontade, e através dela temos consciência de nós mesmos. O nosso corpo é a nossa habitação enquanto estamos nessa terra. E com ele temos consciência da matéria e das coisas naturais. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar uma religião. Aleluia. Não é verdade? E muito menos para vivermos uma vida de derrota na terra. Ele triunfou na cruz para nos dar uma nova natureza que opera em linha com as coisas celestiais. Essa nova natureza habita em nosso espírito e por isso precisamos aprender a viver o Espírito ou no Espírito e, aleluia, manifestar a própria vida de Deus onde estivermos em qualquer momento que chegarmos. Viver no Espírito é viver o verdadeiro Evangelho na simplicidade de uma vida de fé, na liderança do Espírito Santo. É nessa dimensão espiritual que as coisas acontecem, que a vida com Deus deixa de ser teoria, religião, para manifestação do poder de Deus em nós e através de nós. Durante anos, né, que nós podemos viver aprendendo a servir a Deus no Espírito. Aleluia. As doutrinas, denominações, liturgias, regras, métodos, estratégias, menos ser igreja, né? Porque tudo isso não é ser igreja, né? A igreja é aquela que vive do poder do evangelho, vive na fé. Não fomos criados para sermos governados pela nossa carne, nem na nossa alma. Se o nosso verdadeiro ser é o nosso espírito, sendo a habitação do Espírito Santo, precisamos desenvolver práticas espirituais para que assim vivamos o verdadeiro evangelho, que é uma vida no Espírito. Não somos mais desta terra. Decidimos assumir nossa nova natureza e viver no reino dos céus de agora em diante. As práticas espirituais são um novo modelo de vida para quem nasceu de novo. Agora temos uma identidade, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Amados, somos justiça de Deus em Cristo Jesus nesta terra. E agora somos chamados para manifestar a vida de Deus para gerações. E, continuando falando sobre isso, Gênesis 2:4 diz: esta é a história da origem dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. A versão NVI. Deus, como um pai perfeito em tudo que faz, estabeleceu um plano para que seus filhos reinassem na terra. Sua primeira estratégia foi estabelecer uma cidade, que no princípio foi chamada de Jardim do Éden. E para executar esse plano, Deus criou o homem e colocou nele o nome de Adão. O projeto do reino de Deus era estabelecer uma cidade onde pudéssemos morar, expandir e reinar. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou às suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Gênesis, capítulo 2, o verso 7 ao 8.
Quando Deus soprou no homem o fôlego de vida, ele passou a viver espiritualmente. O homem não foi criado um ser morto, ele foi criado vivo espiritualmente, com capacidade para executar cada detalhe do planejamento perfeito do Senhor. Para cumprir o seu propósito, Deus colocou várias árvores no meio do jardim do Éden. Entre elas, a árvore da vida, que representa Jesus Cristo, e que, na verdade, era um chamado para o homem se alimentar da fé e receber a sabedoria que vinha de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma opção que o homem teria para crer ou não nas instruções e obediência de Deus, ou obediência a Deus. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela também é um instrumento de liberdade para o homem e não uma maldição. Ela seria uma bênção, desde que eles não comessem do seu fruto. Quando o homem pecou comendo o fruto da árvore do conhecimento, ele perdeu a condição espiritual e foi expulso do jardim do Éden. O elemento da vida, que era o seu espírito, tornou-se um órgão morto dentro dele, e toda a intimidade e governo estabelecido por Deus foram perdidos. O primeiro Adão pecou, perdeu a vida, deixando de ser espiritual e passando a ser natural. A queda fez também com que ele deixasse de ser alimentar da verdade da vida. Podemos exemplificar da seguinte forma: de um lado você tem o espírito, do outro você tem a sua carne. Sua vontade é natural, terrena e se move por meio da alma, do raciocínio, das emoções e da sua vontade. Mas quem se desliga da árvore do conhecimento do bem e do mal, que hoje representa o primeiro Adão, e se liga a Cristo, que não vive mais pelo conhecimento do bem e do mal, vive pela fé. O primeiro homem, Adão, caiu, mas o último Adão, Jesus Cristo, cumpriu a obra e o propósito do reino de Deus. E o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis dar Deus a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Quando o homem morreu espiritualmente no Éden, ele perdeu sua comunhão com Deus, mas quando Jesus ressuscitou, ganhamos de volta um espírito vivo. E hoje, ao nascer de novo da água e do Espírito, temos de volta uma habitação, a Nova Jerusalém, que foi construída em cima do jardim do Éden, onde está localizada a árvore da vida. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que das 12 colheitas dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos os servirão. Apocalipse 22, o verso 1 ao 3. A queda do primeiro homem foi quando ele foi expulso do Éden. Com o tempo, eles tiveram a ideia de construir uma torre capaz de levá-lo novamente ao jardim. Gênesis 11, 4, 5. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade da torre que os homens estavam construindo. Mas com o pecado de Adão seria impossível para o homem voltar para o Éden, por meio da construção de uma torre. Essa torre foi chamada Torre de Babel. A partir dela se originou Babilônia, tornando-se a fonte de todas as religiões que existem na terra, até a evangélica. A primeira manifestação das línguas foi na Torre de Babel. Cada um começou a falar numa língua nova, cumprindo o propósito de Deus, que era espalhar-se pela terra. Aleluia! Venha, desçamos e confundamos a língua, que falam, para que não entendam mais uns aos outros,
Assim o Senhor dispersou dali para toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Gênesis 11, 7 ao 9. Passaram-se 4.000 anos, e aquele povo separou-se da filiação de Adão, tornando-se novamente um só corpo, com um só espírito, com uma só língua. Em Babel a língua os dividiu, aleluia, aleluia, e eles se espalharam por toda a terra. Aleluia, aleluia. No plano de Deus, uma cláusula era necessária para que o homem pudesse voltar a desfrutar do jardim do Éden. Ter um Salvador. A salvação. A salvação foi o meio que Deus proporcionou a todos nós para que recebêssemos de volta o Espírito vivo. A conclusão do plano da salvação só seria possível se um homem que não tivesse pecado, nascesse na terra, fosse sacrificado pelos nossos pecados, morresse e ressuscitasse. Dessa forma, o homem conseguiria novamente voltar para o Éden. Aleluia! Você pode estar pensando nesse momento, não seria mais fácil Deus perdoar Adão e tudo estaria resolvido? Mas ele perdoou. O problema de Deus não era perdoar Adão. O problema de Deus era dar a Adão uma nova vida. Aquele homem que ele soprou nas narinas, fôlego de vida, tinha morrido. Se o homem permanecesse no Éden, na condição de pecador e comesse da árvore da vida, ele se tornaria pecador para sempre. A expulsão do homem do Éden não foi um ato de juízo, foi um ato de amor. Eu vou repetir para você. Se o homem... Não, o problema de Deus não era perdoar Adão. O problema de Deus era dar a Adão uma nova vida. Aquele homem que ele soprou nas narinas, o fôlego da vida tinha morrido. Se o homem, Adão, permanecesse no Éden, na condição de pecador e comesse da árvore da vida, ele se tornaria pecador para sempre. A expulsão do homem no Éden não foi um ato de juízo, foi um ato de amor. Diante disso, Deus providenciou a salvação de graça para todos nós e assim obtivemos acesso novamente à árvore da vida. Jó 3,16, porque Deus... João 3,16, que Jó? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não é mais amaldiçoado pelo pecado. Você hoje é justificado em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus aqui nesta terra. Aleluia! Graças a Deus, não é verdade? Então, irmãos, hoje nós paramos por aqui e amanhã nós continuamos falando a respeito desse interesse que é tão importante, um assunto tão interessante que nós vamos falar. Amém? Graças a Deus. Um bom dia, pastor Beto Fernandes que ama. À noite estaremos no culto, estarei ministrando no culto de oração. Será uma grande bênção. Amo vocês, obrigado pela companhia, obrigado por divulgar, por clicar, nos ajudar. Em nome de Jesus, amém.